nesse momento, a gente está aqui numa sexta-feira, 8 horas. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, meu amigo. Boa noite. Pessoal, estou aqui hoje com vocês, com um grande brasileiro, um grande escritor. Esse cara, ele é antologista, ele escreve literatura infantil e uma série de outros estilos literários. Ele é um escritor multi-estilos. Quem falava que o homem mais sábio no mundo morreu é mentira. Estamos aí com Salomão, Gilson Pessoa Salomão. Esse homem, ele tem muito a contribuir. Ele que é responsável por algumas das antologias da editora Panóplia. Então, com vocês, Gilson Pessoa. Boa noite a todos. Grande prazer estar aqui. Né? Muito feliz pelo convite aí do meu grande amigo também, Fernando Cosi. E, nossa, né, a gente ficou amigo quase que Eu só instantaneamente. vou desligar a TV lá, já volto. Mas Tá bom. mete bronca aí. Então, eu gosto muito de, como o Fernando falou, eu gosto muito de variar vários estilos, eu gosto de experimentar vários gêneros diferentes, né? E eu comecei escrevendo mais na parte de poesia, e aí depois eu fiquei um bom tempo na parte de resenhas de filmes e séries, que eu gosto bastante. E eu acho que nesse sentido eu meio que fui treinando ali, né? Fui aperfeiçoando minha escrita, por assim dizer. E eu demorei um pouquinho para entrar na prosa, né? Porque por um tempo eu cheguei a fazer até roteiros de TV, roteiro para rádio também, porque eu sou formado em comunicação social e eu fiquei assim um tempo, né? Eu sinto que eu tenho meio que um pouco de cineasta frustrado, porque eu gostaria, assim, até meus 20 anos, assim, meu grande sonho era conseguir fazer um filme, fazer um curta, o que for, né? Então, até os 20 anos, por muito tempo, eu fiquei escrevendo muita coisa na área de roteiro, de bolando histórias e tal. Então, a minha parte e os meus roteiros também eram bastante básicos, assim, eram roteiros mais focados no diálogo, e eu não descrevia muito, porque eu já pensava que a câmera ia fazer isso por mim. Então, eu escrevia muito, até os 20 anos, eu escrevia muito roteiro de teatro, TV, rádio, teatro também. E eu focava muito na poesia. A poesia era uma coisa que vinha muito fácil para mim, por assim dizer. O Carlos Heitor Coni, ele falava que a arte é você transbordar, né, o que está dentro de você, né? E, no caso, eu transbordava muita poesia, por assim dizer, né? Claro que, né, não era uma coisa muito aperfeiçoada, porque eu estava começando a ler poesia também nessa época, né? Eu comecei a ler poesia
eu comecei a me interessar por poesia foi no ensino médio, que foi quando eu comecei a estudar para o vestibular, e com isso eu comecei a me interessar também. Foi quando eu comecei a ler, né? Aí eu fui lendo na ordem das escolas literárias, né? Comecei a ler pelo Camões, e aí depois passei pelo Barroco, e por assim vai, até todas as outras. Né? Então, a minha poesia, inicialmente, ela era bem, como eu vou dizer, né? Era apropriada à minha idade, né? Era uma coisa bem simples, assim, de 16 anos, era uma coisa mais lírica amorosa, por assim dizer, né? Mais focada nos versos. E aí depois, quando eu estava lá na faculdade, eu senti meio que começou a mudar isso, porque eu comecei a escrever de um jeito mais. A minha poesia ficou um pouco mais simbolista e tal, e aí eu comecei a escrever um monte de frase. Eu abandonei a forma e comecei a focar mais no conteúdo, por assim dizer. Né? E, e aí muita gente começou a me encorajar, falando assim, você devia escrever prosa, você devia escrever prosa, não sei o quê. E, e aí, né, num certo domingo à tarde, mais para a noite, assim, né, eu lembro que eu sentei no computador e escrevi um conto chamado Dilema de Pascal, que na verdade viria a ser o primeiro capítulo do Histórias de Titãs Quebradiços. Ô, Gilson, ah, o Alisson entrou aqui, o Cláudio Cruz, o pessoal está dando boa noite, a Mari está dando boa noite, o Cláudio Boa noite a também. todos. O Alisson, Apnec, acho que é assim que fala, tá falando que show. A Joyce Souza chegou e tá dando boa noite para você. Boa noite para todos. Gilson, Hum, você falou que depois dos 20 anos você deu preferência mais ao conteúdo do que à forma. sim. Me fala uma coisa, Semana de 42, ela te influenciou de alguma forma nesse sentido? Semana de 42. Isso. Talvez uma das minhas grandes influências nessa época, nesse sentido, provavelmente foi o meu amigo Alisson Souza, não sei se é esse mesmo Alisson, mas é o Alisson. Não, estou pensando assim, esse movimento da Semana de Arte Moderna. Semana de Arte Moderna. Não, eu Isso. gostei bastante do sentimento da Semana de Arte Moderna, né? Se o movimento Isso, né? Do antiparnasianismo, exatamente. isso. Se esse movimento literário ele influenciou você na busca pelo conteúdo em detrimento da forma? É assim, talvez, eu acho que assim, o que tornou a minha poesia mais simbolista, assim, porque eu não fiz isso de caso pensado, vamos dizer assim. Né? Aconteceu. Aconteceu, sabe? Eu tenho um carinho muito grande pela geração dos modernistas, né? Tanto da de 22, tanto quanto a geração de 30 dos regionalistas, né? Inclusive, um dos meus livros é fortemente influenciado pela geração modernista regionalista, que é a antologia Terras e Tramas Sertanejas. Aonde que a gente encontra ela?
O Terras e Tramas Sertanejas, atualmente, ele está disponível nas livrarias online. Amazon, um livro. Se entrar no site da Panóplia lá, aí vai ter os links. São vários links lá. Dá para comprar online. E, como eu te falei também, eu estou querendo comprar algumas tiragens desse livro para vender pessoalmente ou autografado, né, para quem tiver interesse. Essa antologia de contos aqui, eu tenho um carinho muito grande por ela, exatamente por causa disso. Esse livro foi altamente influenciado pela Semana de Arte Moderna, pela geração de 30, né, do Guimarães Rosa, Graciliano Ramos, O Alisson falando que ele acha legal quem escreve. A Joyce chegou, boa noite, Joyce. Ligadinha no programa Final Hoje, sextou. E a Monique Carreira está falando boa noite, programa maravilhoso, adoro. Que ótimo, obrigado, gente. Boa noite para todos e todas. Então, me fala uma coisa, Gilson. Qual que é o teu contato? Fala o teu contato. O meu contato tem esse aqui, tem o do Facebook, pode me achar pelo Facebook. Fala aí. Eu tenho meu contato no Facebook. Comprar o livro contigo, para onde que eles te acham para comprar o livro contigo? Pode me achar no Facebook, né, no Gilson Salomão Escreve, não me engano, acho que está assim. Gilson Salomão Escreve. No Instagram tá Pessoa Gilson Salomão. Pessoa underline ou não? Ou tudo junto? Não, tudo junto. Pessoa Gilson Salomão. Pedi para fixar aqui. Ótimo, obrigado. A Maru Santana, de Curitiba. A Maru, ela faz biodança. Que legal. Ela está dando boa noite. Boa noite. Que enaltece a cultura. Estamos bem, Cacá. Cacá está dando boa noite, perguntando como nós estamos. Estamos bem. Estamos muito bem. Gilson. Oi. Eu gosto de alguns temas sempre polêmicos. Ok, pode falar. Tá? Outro dia eu estava no Facebook e uma autora, a Paula Oss, de Portugal, ela estava não criticando, mas ela estava questionando, estava levantando a bola, vamos dizer assim, em relação ao autor se valer da ajuda da IA para buscar inspiração para escrever o texto dele. A opinião do Gilson. A IA, ela pode ser usada como ferramenta auxiliar na criação, ou você acha que o autor usando a IA como ferramenta auxiliar de criação, ele estaria passando a perna nos outros autores? Não, assim, em alguns casos, vamos lá. Usar a IA para criar, usar a IA como ferramenta para a criação.
Sim, usar, por exemplo, você usar a IA para criar ilustrações. Eu acho que assim, eu vejo como uma coisa válida. Você usar para ilustrações de textos seus, até usar nos seus próprios livros também. Eu não acho que seja uma forma de não seja uma forma de trapaça, não. A IA, ela pode, né, em alguns momentos, ela pode, sei lá, talvez ela possa te dar algumas sugestões também, sabe? Eu não acho que seja uma coisa tão nociva assim. Eu acho que você não seria, de uma certa forma, passar a perna. Né? Claro que a pessoa que cria tudo por conta própria, ela, como é que eu vou falar? Ela é diferenciada, por assim dizer. Né? Porque muitas vezes a pessoa já tem todo aquele universo ali na cabeça e, e aí ela só desenvolve. Como eu falei, tem a coisa do Carlos Heitor Coni, né, que muitas vezes, segundo o Carlos Heitor Coni, tem essa coisa do transbordar, né? É uma coisa que está dentro da cabeça de você, do artista e ela fica lutando para sair, né? Jarbes Macalé. Exatamente, né? E ela não te deixa em paz enquanto você não solta aquilo, né? Enquanto você não solta aquilo no papel ou no caso de outros artistas, né? Na tela de pintura ou na escultura ou no que for, entendeu? Jarbes Macalé, ele faleceu agora, infelizmente, por alguns dias. Sim, infelizmente. E ele deixou aí, se não me engano, 5 discos para serem lançados. Pois é. Não, isso aí é coisa que, assim, a pessoa... É gênio. É gênio. É gênio. O Jardim Macalé é gênio, sem dúvida. Nossa Senhora. Né? E tem umas coisas que, assim, realmente elas lutam para sair de dentro da gente mesmo. Né? E elas saem das mais Me fala variadas uma formas. coisa, Gilson. Me fala uma coisa. Quem que veio antes? O Gilson escritor ou o Gilson leitor? Veio o Gilson Leitor, com certeza. O Gilson Leitor, ele veio sem dúvida antes. Né? Porque é uma história até muito curiosa, porque meus pais, eles trabalhavam muito, né? Meus pais trabalhavam muito, porque eles me tiveram muito cedo. Então, assim, eles trabalhavam muito, né? Na época era eu e meu irmão. E eu passava muito tempo na casa da minha avó. Passava muito tempo na casa da minha avó. E o meu irmão, a maior parte do tempo, eu me desencontrava do meu irmão, porque o meu irmão estudava de manhã e eu estudava à tarde. Então, quando eu estava na casa da minha avó, meu irmão estava na escola e vice-versa. Né? Então, o que acontecia? Eu ficava muito tempo sozinho. Cercado por um monte de adulto. E aí, o que acontece? Aí a minha mãe comprava nos livreiros, né? Isso aí na época antiga, né? Daqueles livreiros que batiam de porta em porta, vendendo, Sim. vendendo aquelas coleções, né? E a minha mãe comprava muito daquilo, minha mãe comprava muito daquelas coleções, né? Dos clássicos da literatura, comprava vários livros infantis. Machado de Assis. Né? Aí foi quando eu comecei a ler Júlio Verne, eu li Marco Polo, eu li o Robson Crusoe. Quem não leu, né? A Quem Bruna não leu? Silva está dando boa noite.
e falando que esse programa está muito top. Ah, que ótimo. E aí eu li muito, eu tinha muito, o que acontece, né? Eu tinha muito interesse em ler, a princípio, né? Eu folheava e tal, mas eu não sabia ler. Eu tinha o quê? Eu tinha uns 6, 7 anos. Então eu cheguei mais ou menos na fase de alfabetização ali, um ano antes de entrar na alfabetização, eu pedi à minha tia, que era professora de português, para me ensinar a ler. Era as férias, eu aprendi a ler nas férias antes de entrar na alfabetização. E eu fiz questão, eu pedi para ela, falei assim, eu quero aprender a ler, porque eu tinha curiosidade de saber o que estava escrito ali naquelas histórias, naqueles livros, né? Que eu folheava sem parar. E ela, com muito prazer, me ensinou a ler. Então, eu aprendi, a minha vontade era tanta que eu aprendi a ler nas férias antes da alfabetização, por assim dizer. Né? Gilson, Ah, Bruna Silva está fazendo uma pergunta aqui. Se existe algum livro raro igual quadro? existe algum livro raro? Igual quadro. Como obra de arte. Tão raro quanto uma obra de arte. Entendi. Ah, tem. Eu acho que tem. Eu acho que tem. Eu acho que tem. Eu vi Na sua num opinião, programa. qual seria? Então, no livro, num programa desse de viagens, né? Eu vi que o cara foi numa livraria, num desses programas de viagem, né? Que o cara fica rodando o mundo, visitando vários lugares, etc. O cara foi numa livraria e tinha uma cópia do Ulisses ilustrada por ninguém menos que o Matisse. É uma obra de arte. É uma obra de arte. Cara, Eu, na minha opinião, hum, um livro raro como uma obra de arte seria, por exemplo, primeiro exemplar da primeira edição de Lusíadas. Ah, com certeza. Nossa Senhora. Né? Eu acho que isso aí deve estar na biblioteca Alguma Louvre da vida. uma coisa lá de Portugal, né? No museu lá em Portugal. Com certeza, deve estar lá, sabe? Nossa, com certeza, sabe? Fui fundo Tem também, então. livros. Oh, fui fundo também, né? Foi fundo, foi fundo. Foi fundo. Realmente existem livros raríssimos mesmo, com certeza. Shakespeare, Romeu e Julieta. Romeu e Julieta, né? Se você achar os originais disso aí, sabe? Vamos ver aqui. Nossa. Quem mais quer fazer pergunta, gente? O Gilson, antes de entrar, ele me confessou que ele está louco para responder as perguntas mais saia justa que vocês queiram fazer. Pode mandar. Eu estava pensando aqui também, tem uma cópia do Grande Sertão Veredas, que foi ilustrada pelo Poti também, que também deve ser um negócio inacreditável. Por falar em Sertão Veredas, eu fiz eu vou participar de uma homenagem a Ariano Suassuna.
Olha que maravilha, parabéns, que legal. E eu fiz um cordel, tendo como alicerce o Alto da Compadecida 1 e 2. Olha que fantástico. Poxa, que bacana. Eu tenho muita vontade de escrever uma antologia de histórias no Nordeste. Sabe? Aí, escrever cordel é uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer ainda. É gostoso, é gostoso, é gostoso. É gostoso. Deve ser fantástico, sabe? Cordel ainda é um desafio para mim ainda. É Eu, eu, gostoso. eu tento escrever basicamente de praticamente todos os gêneros. Eu acho que eu já fui. Eu acho que eu já andei por todos os gêneros. Assim. Alguns são bem mais complicados. Sabe? Alguns são bem Você é mais multigênero, complicados. né? Eu sou multigênero. Eu tenho aqui, ó. Eu tenho um livro infantil, né, com a versão em português e inglês, né, o Sapo Tobias. Eu lancei um outro infantil também, que está saindo agora, o Leão Leonardo. Eu traduzi o livro infantil da Andréia, um livro infantil em inglês O também. Alisson Opneck, é assim que fala, Alisson? Opneck? É assim mesmo que fala? Se não for, você me corrige, tá? Está perguntando o que você gosta de escrever. E o Matheus Merlini está falando aqui, muito boa noite. O programa é muito bom. Na sequência, a gente tem uma pergunta da Cacá, mas responde do Alisson antes. O que você gosta de escrever? Que eu gosto de escrever. Depende, varia. Eu gosto muito de escrever. Eu costumava escrever contos, né? Ainda gosto muito de escrever contos. De gênero, eu invariavelmente eu caio muito no terror. Eu acabo escrevendo terror mesmo quando eu não quero escrever terror. Eu acabo escrevendo terror. O terror ele acaba sendo meio que o meu por incrível que pareça, acaba sendo o meu porto seguro, porque é uma narrativa que eu gosto, que eu domino, é um gênero onde eu, vamos dizer, onde eu trafego com mais facilidade, assim. Né? O infantil também eu gosto muito de escrever, são narrativas onde eu escrevo mais à vontade, assim. Eu gosto de escrever narrativas urbanas também, é bacana. Tem algumas que são mais desafiadoras. Né? Tem algumas que são mais desafiadoras e eu gosto de escrever muitas vezes assim. Eu fico meio inseguro, mas eu acabo gostando do resultado final, que são gêneros que eu ainda não dominei completamente. Por A exemplo, eu Cacá gosto. Ah, está perguntando agora para você hum, se você já escreveu romance. já escrevi romance, O, o História de Titãs Quebradiços, que eu estou relançando pela Panóplia, ele tem muito de romance. Ele é um romance, né? Ele é um romance que tem várias histórias de amor, por assim dizer. Né? São várias histórias de romances, né? Porque são personagens, são artistas, né? Saindo das suas respectivas zonas de conforto. Muito por causa do elemento feminino. O elemento feminino tira eles dessa zona de conforto. E isso, de certa forma, mexe com eles. Né? Mexe com eles por eles não terem habilidades sociais, por assim dizer.
né? Eles não têm trato social, eles não sabem se comunicar direito, e eu trabalhei muito essa coisa da dificuldade de comunicação, né? Então, eu escrevi isso numa outra antologia que eu organizei, que o Fernando até participa, no Edifício Solares. Tem alguns contos de amor que eu escrevi, né? Inclusive o último conto, que se chama Chega Kalel. quando? Oi? Você já postou? O Edifício Solares já está à venda. Aham. Já. Então, o Edifício Solares, né? Cada conto é um apartamento. E o último conto, ele acontece em frente ao edifício, que é numa praça, e é uma história de amor que acontece nessa praça, em frente ao edifício. E é uma história de amor entre entre um músico de rua e uma atriz performática, que eles querem usar a mesma praça. E aí eles acabam, como sempre, eles acabam brigando no início, depois eles acabam se envolvendo. Então é bem bonitinha a história. É o último conto dessa antologia aqui, né, que eu estou organizando. Então, O Matheus Merlini, hum, ele está perguntando o seguinte: quando você começa a perceber que você pode se tornar um escritor? quando você está começando a perceber, eu acho que quando você tem vontade de escrever. Eu acho que o escritor, ele nasce da vontade de escrever, né? Quando você começa a ter textos, quando você começa a ter a vontade de se de se como é que eu vou falar, a vontade de transmigrar, como transmigrar, né, o que está dentro de você para o papel, né, que você tem essa necessidade de compartilhar, né, o que você tem dentro de você, né, a nível emocional, perceptivo, perceptivo, né, por aí, né, acho que emocional e perceptivo acho que fica bem amplo. Quando você tem histórias na sua cabeça, né, porque eu tinha várias histórias na minha cabeça que funcionavam como filmes, né, eu vi as histórias como filmes que ficavam passando na minha cabeça, né? Inclusive a música me ajuda muito com isso, né? Quem está sem inspiração assim, eu recomendo ouvir música, porque a música me ajudou bastante na criação das minhas histórias. Eu tive um momento que eu passei por um lockdown literário. Eu não conseguia escrever absolutamente nada. Já passei por isso também. Sabe como que eu resolvi? Eu parei assim, já que eu não estou conseguindo escrever sobre nada, eu vou escrever sobre não ter nada para escrever. Sim. Sabe quem fez isso? Vinícius de Moraes. Ah, é? É. Vinícius de Moraes, ele escreveu, inclusive foi o texto, eu nunca mais esqueci isso, por dois motivos. Um, porque eu gostei muito do texto, que é do Vinícius de Moraes, né, obviamente, e foi o texto da minha prova de vestibular. Então, assim, convergeu, né, por assim dizer. E o Vinícius de Moraes escrevia exatamente sobre isso, porque ele escrevia para um jornal e ele tinha essa obrigação de escrever uma crônica por dia. E
teve um dia que eu acho que ele deu esse bloqueio, igual o seu, e ele escreveu sobre não conseguir, Bloqueio. sobre o bloqueio. Ele escreveu sobre assim, quando o santo não desce, que ele falou. Quando é um texto fantástico que ele falou assim, pô, eu tenho obrigação, daqui a pouco o cara vai, o motoqueiro vai estar aqui para pegar o meu texto e eu não tenho nada, e ele passou todo esse desespero para o Não, papel. quando você tem. Eu já me vi nessa situação. Eu comecei a escrever para uma revista, e eu tinha que todo dia entregar uma crônica sobre um assunto importante. E todo dia você não tem assunto importante para você falar. Exato. Mas eu tinha que achar. Mas enfim. Aí até aconteceu exatamente isso. Eu também não tinha o que escrever, não vinha. Aconteceu exatamente a mesma coisa comigo. A Cacá tá falando que legal, que ela adora romance. Inclusive, na época dela, ela lia o que mesmo? Júlia e Bianca. Ah, legal. Júlia Bianca, tem Sabrina também. Aham, Sabrina. Lá Ela na. disse, inclusive, sempre gostei das histórias de amor. Terror eu não leio porque depois tenho pesadelo. E o Matheus Merlin está perguntando: meu pai fala que o livro do Rei Arthur e da Rainha Elizabeth são clássicos. Não, com certeza. Né? Tem um livro, inclusive, não um livro, né, mas uma série que eu recomendo de livros, que, se não me engano, chama As Crônicas do Rei Arthur, do escritor inglês chamado Oliver Cromwell, que realmente são muito boas, porque o Oliver Cromwell, ele faz o seguinte, ele coloca um personagem fictício num ambiente histórico. E aí, a partir disso, ele cria toda essa narrativa. E tem essas crônicas de Arthur, né, ou de Arthur, que é sobre o rei Arthur, os Olha, cavaleiros. olha Gilson. Hum. Vou aqui fazer uma proposta para o Gilson aqui no ar. Eu já acho que o Gilson vai gostar. Para a Júlia. Para a Júlia Barbosa. Gilson, a Júlia está confessando aqui para gente. Eu já escrevi vários poemas e histórias em um caderno, mas nunca compartilhei essas histórias. Gilson, o que você acha da gente conhecer as histórias da Júlia Barbosa e ver se não é viável a gente botar para o mundão conhecer as histórias dela? O que você acha? Eu adoraria, seria ótimo, com certeza. Né? E aí, Júlia, entra em contato com a Mari, que eu quero conhecer os teus textos, tá? Ver se de repente a gente não lança os teus textos pela editora Panóplia. Panóplia, com certeza. Que é baratinho. Sim, vamos sim. Adorei a ideia. Olha, de repente, será que vai lá que tem uma grande escritora aqui, ela está dormindo. Ela está dormindo. Ué. Não, com certeza. Vamos jogar ela no holofote aí. Vamos dar uma força, com certeza. A gente está aqui para isso. A gente está aqui para ajudar todo mundo. Né? Inclusive, né, eu aproveito até para fazer um convite também. Eu estou organizando uma antologia, né? O Fernando entrou hoje, inclusive, como autor. Né? É uma antologia sobre empoderamento feminino, chama Mulheres de Raiz e de Asa. Quem tiver interesse em participar, pode entrar em contato comigo também.
né? Ou até com o Fernando também, né? O Fernando me fala. E são textos de até 10 páginas. Pode ser crônica, poesia, ou conto, o que for. Falando sobre o empoderamento feminino, que eu acho que é um tema que merece ser muito... merece esse enfoque. Né? O Cláudio Cruz está perguntando, Gilson, qual foi o primeiro livro que você leu? Nossa, é difícil. O primeiro livro que eu li... Eu sei qual foi o primeiro livro que eu li. Eu sei. Até porque não foi um livro. O primeiro livro que eu li... O primeiro livro que eu li é uma resposta um tanto quanto não vou dizer polêmica, mas assim, um dos primeiros livros que eu li, na verdade, foi os livros do Monteiro Lobato. Mas a primeira literatura que caiu na minha mão, que eu li, foi o Besouro Verde. Ah, legal. Depois que eu li o gibi do Besouro Verde, aí eu li o gibi da Turma da Mônica. Ah, Turma da Mônica eu li muito também. Aí depois eu fui para jornal, comecei a ler jornal. Aí eu fui para aquela série de crônicas que tinha, fininha, lembra? Para gostar de ler? Isso. Ah, eu também li muito esse. Coleção Vagalume, li muito. Coleção Vagalume. Nossa, aí depois da Coleção Vagalume, eu fui ler do Monteiro Lobato, Urupema. Esse eu não li ainda não. Urupema. Esse eu não li ainda não. Eu li mais o do Pica-Pau Amarelo mesmo. Aí esses outros mais adultos, eu confesso que eu não li ainda não. Eu li muito... deve ser legal. Da coleção do Monteiro Lobato. Ah, bacana. E aí eu fui ler o maior livro que eu já li em toda a minha vida. 600 e poucas páginas. Caramba. O Outro Lado da Meia-Noite, do Sidney Sheldon. Ah, tá. Aí eu fui para umas literaturas mais pesadas, como Christiane F., coisa mais pesado. Aí eu saí desse tipo de literatura, de livros, e fui ler crônicas. Ah, legal. E fui ler e escutar crônicas. Aí, em crônicas, eu ouvia muito Arnaldo Jabor. Ah, é muito bom. Rubem Braga, genial. Raquel de Queiroz. Cecília Meirelles. Nossa, só como diz meu irmão, só o ouro. E eu sempre me foge o nome dele. E Boris Casoy. Ah, legal. Ainda não li Chico Anísio nem Jô Soares. O Chico Anísio, eu li algumas coisas do Chico Anísio, de crônicas. Gosto muito de Chico Anísio. Do Jô Soares, eu li aqueles romances que ele escreveu. Eu só não li o último que ele escreveu, que eu tenho ele aqui, mas eu não li ainda, que é o do Crimes na Academia Brasileira de Letras. A narrativa dele assim, ela é bem... Eu vou lhe fazer uma pergunta polêmica. Pode falar. Qual a sua opinião? Qual a sua opinião
da forma como as academias elas fazem a aprovação ou reprovação, digamos assim, fazem a seleção dos acadêmicos. Você acha que a forma ela deve ser mantida? Que a forma deve ser mudada? Ou você teria alguma sugestão de forma para as academias adotarem para a recepção de neoacadêmicos? Hoje é por indicação. Hoje é por indicação. Vamos lá. Esse realmente é uma pergunta um tanto polêmica, porque assim, lógico que assim, por um lado eu tenho um respeito enorme por quem tem esse trabalho de refinar o texto e tal, né, todas essas coisas. Lógico que como escritor eu sou a favor de um livro bem escrito, né? Mas eu acho que o que acontece? Eu acho que o conteúdo ele deve se sobrepor à forma. Porque o que acontece? Muitas vezes a pessoa quer escrever uma coisa, aí escreve uma coisa super hermética, que ele escreve igual o caso do parnasianismo. O cara escreve um negócio, né, meticuloso ali, né, calculando no máximo ali cada palavra, cada nuance e tal. O cara faz aquele trabalho ali de ourives com as palavras e tal. E no final acaba ficando um texto que, assim, muitas vezes a pessoa não consegue nem ler direito, né? A pessoa comum, leigo, né? Então, fica uma situação um tanto... É um tema complicado, porque tem alguns escritores que fazem isso para sacudir o leitor. No caso do Guimarães Rosa. É o meu caso. Hã? É o meu caso. Por exemplo, posso roubar um minuto do seu programa? Pode falar. Está me vendo? Tô te vendo, pode falar. Tá. Então, peraí. Por exemplo, os meus poemas, por exemplo, você por exemplo, na taverna da noite, o velho sábio ri, não de vinho, mas de palavras invisíveis, rindo da ganância dos reis e dos mestres, das moedas que trocam como bênçãos falsas, enquanto a terra ao seu redor desmorona. Então, por exemplo, esse é uma estrofe de um poema meu. Eu escrevo para que você pense. Sim. Para que você pense. Exato. Entendeu? No caso, a poesia ela faz muito isso. Joyce, né? Pode falar. Desculpa. A Joyce está falando assim, tem livros com muitas palavras técnicas e isso dificulta o entendimento e isso já me irrita. Gosto de conteúdo, mas simples para ler. É o livro ideal. É o livro ideal. O livro que tem conteúdo e que, embora ele seja profundo, ele tenha bastante conteúdo,
ele é simples na forma. Esse é o Exato. livro ideal. Esse é o Esse livro é o livro ideal. ideal, exatamente. Entendeu? É o livro que ele consegue dialogar com o leitor. Né? Tem muitos textos como o seu que são maravilhosos, né? Inclusive, né, você sabe que eu te admiro bastante, gosto muito dos seus textos. E são textos que realmente eles são funcionam como disruptivos, né? Aquela coisa que te tira do lugar comum e te dá um saculejo. Né? A minha última crônica, por exemplo, Chora Brasil, por Muito bom. exemplo, ela fala sobre a farra do INSS. Uhum. Mas, Gilson, temos agora 9 minutos. Infelizmente, está acabando já. É uma pena. Pô, você sabe que a gente ficaria conversando aqui a noite inteira, né? Uhum. Eu vou dizer, queria que você conte para a gente, Gilson, dos tomos que você já levou, como que você se reinventou e o que você diria para quem está começando agora? Então, eu já tive, assim, eu acho que você até já comentou isso teve aquele desabafo que você deu no grupo de WhatsApp aquele dia, né? Eu me identifiquei muito com aquilo, eu me identifico muito com aquilo, né? Porque o que acontece, né? O cineasta Jean Cocteau, ele falava que escrever é compartilhar a solidão, né? E isso eu acho é uma frase que eu levo para a vida, né? Porque esse que é o intuito que a gente faz quando a gente escreve, né? A gente quer compartilhar o que a gente escreveu, né? E muitas vezes tem aquela coisa que você falou, sabe, da pessoa que só te devolve um elogio educado, fala assim, você escreve muito bem e tal, que não sei o quê. Aí dá aquele tapinha nas costas e você sabe que é vazio aquilo, sabe? Então, existe muito dessa dificuldade, né? Você falou de tombo, uma das minhas, como é que eu vou dizer? Não foi exatamente um tombo, mas foi uma expectativa bastante frustrada que eu tive. Foram duas, na verdade. Uma foi quando eu lancei a primeira versão do Titãs Quebradiços pela Autografia, e a outra foi depois, quando eu lancei o Terras e Tramas Sertanejas. Foram dois livros que eu escrevi com muito carinho e que eu tinha uma expectativa muito grande, né, de quando esse livro fosse lançado, que ia gerar diálogos, que as pessoas iam comentar e que ia fazer sucesso e tal, porque na minha cabeça você tem aquela sensação de que você poliu a gema perfeita, por assim dizer, né? É igual aquela coisa do Michelangelo com Moisés, Não né? sei, eu não faço isso, Gilson. Eu não faço isso. O quê? O que você não faz? Eu escrevo. Obrigado, Alisson. Eu escrevo e não releio o texto. Eu não depuro o texto. Não, eu tô falando. Tudo bem. Eu não depuro o texto. Eu escrevo o texto como ele saiu da minha folha e foi pro Word. Ele é lançado. Eu também costumo fazer isso. Estava pensando mais no sentido de ideias. Estava pensando mais no Tá, sentido entendi. de história, entendeu?
Pensei que era em termos de depuração do texto. Não, depuração do texto eu realmente eu já passei por algumas revisões já, depois amigos meus, leitores beta, que depois falam, tem que mudar isso, aquilo, não sei o quê. Aí, mas assim, eu também não tenho muita coisa de ler duas vezes o que eu escrevo, não. Realmente o que eu escrevo e vai também. Eu tenho muito parecido com isso aí. Estava pensando mais no sentido de ideias mesmo, né? Obrigado, Cláudio. Eu fui escrevendo, por exemplo, né, o Terras e Tramas, né? Eu fui escrevendo as histórias e cada história uma ficava mais legal que a outra e assim, você não acredita, você fala assim, nossa, esse livro está ficando muito legal, que não sei o quê. E assim, o escritor, ele em algum momento, eu não sei se acontece com você isso, mas assim, em alguns casos, você cria uma certa expectativa de feedback dos leitores, né? Porque você escreveu uma coisa muito legal e você quer dividir aquilo com as pessoas e você espera que elas apreciem lendo tanto quanto você apreciou escrever. Sim, acontece comigo. Entendeu? E acontece esse choque de realidade, né? Que você se dedica muito a um determinado texto, a um determinado livro, e ele não tem o retorno que você imaginou, né? Então, muitas vezes, né, isso já aconteceu comigo, né? Muita coisa que me persegue muito é a coisa do feedback ausente, né, do vazio. Você escreve e muitas vezes você não tem retorno nenhum, a pessoa simplesmente não leu, né? Você espera um retorno das pessoas e não tem pessoa nem falando mal nem falando bem. A pessoa simplesmente não comenta nada, entendeu? E isso é uma coisa que, para mim, é uma coisa que me detona muito. Eu fico muito mal porque você perde o sentido de por que você está escrevendo aquilo, né? Então, já aconteceu comigo isso. Inclusive, eu fiz uma crônica chamada Ponto Final, aonde eu ia parar com a literatura. E postei no meu Instagram. O que fez com que eu não parasse com a literatura foi um seguidor. Ele comentou no meu direct: não dê não dê esse ponto final. Os seus textos me inspiram. Olha, isso é genial. Me deu aquele gás. Minuto final, eu vou agora imitar a grande apresentadora Marília Gabriela e eu vou fazer a pergunta crucial para você. Ok. Do Gilson para o Gilson, o que você diz para ele? Para você não, apesar de todos esses problemas de falta de feedback e tal, né? Não se preocupe em agradar um certo número de pessoas. Isso aí é engraçado porque eu estava comentando isso até com a Andrea no grupo da Panóplia. Ela me mandou uma mensagem muito bacana. Ela falou assim: muitas vezes as pessoas próximas a você não vai estabelecer uma conexão com elas. Você vai estabelecer uma conexão através de seus textos com pessoas que você nunca conheceu na sua vida. E essas pessoas vão se conectar com você por causa da sua arte, por causa do seu trabalho, e vão ser as conexões mais honestas, mais sinceras e mais profundas que você terá. Então, só para
né, continue escrevendo, porque tem alguém que gosta dos seus textos. Essas pessoas, elas estão espalhadas aí, por aí, né? Então a gente tem que continuar batalhando e divulgando o máximo possível, porque uma hora vai chegar a nossa vez, uma hora vai chegar e a gente vai conseguir encontrar o nosso público, por assim dizer. Gilson, foi muito bom estar com você, Gilson. Foi mesmo, igualmente. Fala, né? A gente já é amigo há um tempo, já a gente conversa muito pelo WhatsApp, mas foi a primeira vez. Né, você já tinha vindo aqui no programa uma vez? Foi. Eu tenho acompanhado aí as entrevistas. Então, assim, Gilson, ele está sempre de portas abertas para você. Se você quiser vir. É um prazer, cara. É só você falar. Esse ano não sei se vai dar, porque minha agenda já tá tomada. Eu só vou ter livre dia 19 de dezembro por enquanto. Mas se você quiser voltar, estamos um prazer, aqui. Cara. Nossa, sempre que você quiser, sempre que eu puder voltar, eu vou querer. Com certeza. Só agendar, Gilson. Só agendar. Prazer Meu querido mesmo. amigo, um beijo muito grande no coração de você. Seu também. Gente, não saiam do ar. Tem programa novo, se não me engano, agora às 21 horas. Tá bom, pessoal? Um beijo no coração de vocês. Hoje não temos. Mas fiquem com a Rádio Amor e Vida, que tem música boa, tem sempre programação boa na Rádio Amor e Vida. Não saiam. Tá bom, pessoal?